Convidado, que é o senador pelo PT baiano, ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. Olá, senador, boa noite. Prazer em recebê-lo. Boa noite. Boa noite, Marilu. Boa noite, Jô. Boa noite a toda a equipe da TVT, da Rádio Brasil Atual, a todos que nos acompanham. Vou falar para todos que nos acompanham pelos vários, ou rede, ou pelo Brasil, ou pela rádio. Prazer conversar com vocês nessa noite de domingo. Muito bem, prazer é o nosso, senador. Bom, vamos começar aqui falando que nesta semana, né, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a reclamação feita pelo Senado e pela Câmara, que questiona a legalidade do fatiamento da Petrobras em subsidiárias para facilitar o processo de privatização. O ministro relator, o Edson Fachin, foi contrário a essa manobra da Petrobras e citou em seu voto que o refino do petróleo é monopólio da União e, por isso, precisa do controle legislativo, mesmo ao ser exercido por terceiros. A votação vai até a próxima sexta-feira. Agora, como é que o senhor analisa esse voto do Fachin e a sua expectativa também em relação aos demais ministros, né? O senhor acha que eles vão votar de acordo com a decisão, inclusive no ano passado, do próprio STF, que determinou que a venda da empresa estatal mãe, a matriz, só pode ser feita mediante lei aprovada pelo Congresso? Então, Marilu, eu espero que o voto do ministro Fachin seja acompanhado pelos outros colegas da corte, até porque, como você colocou bem, já no ano passado, o ministro Lewandowski deu um voto de que tudo aquilo que fazia parte da empresa mãe, vou chamar assim, não poderia ser alienado, ou seja, vendido, sem que houvesse o julgamento, o acompanhamento, a decisão pelo Congresso Nacional. Infelizmente, como virou costume no Brasil, mais uma vez se tenta dar rasteira na lei e rasteira também na decisão, na interpretação do Supremo, e se tenta inventar falsas subsidiárias para poder vender, como você disse, fatiado, retalhado. É como se você pegasse, sei lá, uma flor e fosse tirando todas as suas pétalas, depois não vai sobrar nada para a Petrobras. Uma visão, na minha opinião, equivocada, para não usar outro adjetivo mais pesado, uma decisão que não enxerga a empresa como ela é uma empresa cujo o acionista majoritário é a sociedade brasileira, e eu entendo que, como nós fizemos nos nossos governos, a decisão tem que estar de acordo e a serviço do acionista majoritário. Hoje, aqueles que entraram na Petrobras têm uma visão pequena, olham só para o livro caixa da Petrobras e não se dão conta do que ela representa como alavanca do desenvolvimento científico, tecnológico e a geração de emprego, como aconteceu quando a gente conseguiu chegar no pré-sal. Então, eu acho um erro e uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade essa tentativa e, felizmente, o ministro Fachin reafirmou aquilo que o ministro Lewandowski já tinha dito. Eu espero que os outros 10 ministros acompanhem. Eu diria que não é nem uma interpretação, uma constatação do que está no texto constitucional e que a gente não veja a Petrobras ser, como eu disse, depredada para depois sobrar só com um caule, sem flores, sem a refinaria, sem o resto que compõe o conjunto petrolífero da Petrobras. Senador, a Petrobras vai se concentrar, a atividade da Petrobras deve se concentrar aqui no Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. E várias empresas no Norte e no Nordeste estão sendo desfeitas, né? Eles querem vender. Qual que é o impacto disso para a região Nordeste em termos de emprego e econômico? Olha, primeiro, Jô, repito, é uma visão muito tacanha, é tirar da Petrobras o papel que ela tem de alavanca do desenvolvimento regional. Vamos para lembrar que o primeiro poço de petróleo foi aqui no Lobato, na Bahia, aqui em Salvador. A primeira refinaria, hoje a segunda maior refinaria, é a refinaria Landulfo Alves, que se estende ali por Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, onde está o terminal. Então, por isso que eu digo, quer dizer, o Brasil sabe que um dos seus obstáculos para o seu desenvolvimento é a nossa desigualdade social, que é nacional, e a desigualdade regional.
nós tivemos um boom de desenvolvimento nos governos Lula-Dilma, aqui no Nordeste. E agora eles querem concentrar onde está o mercado, mas quer dizer, é uma visão predadora, pequena, não pensa Brasil, está pensando talvez no acionista majoritário, ou, perdão, o acionista americano, que quer saber quanto é que vai render as suas ações aqui na Bolsa ou na Bolsa de Nova York. O impacto é muito grande. Por que que é grande? Porque em torno da Petrobras, da atividade da Petrobras numa refinaria, ou nos postos até já, eu diria assim, maduros, como se chamam, brotam um número enorme de pequenas e médias empresas prestadoras de serviço para a Petrobras. Evidentemente, se você traz para cá, como está previsto, mas eu espero que seja impedido, empresas estrangeiras, o centro de decisão não vai estar aqui. Qual é o interesse de refinar aqui se eu tiver, por exemplo, sobra de gasolina ou de outros derivados no país matriz da empresa que compraram uma refinaria aqui ou em Manaus? Segundo, cada refinaria dessa, ela é quase que um monopólio na região que ela atua, exatamente pela proximidade com o mercado consumidor daqui, da Bahia, de Sergipe, de Alagoas. Então, se alguém contesta um eventual monopólio estatal ou público que tem o controle social, que dirá um monopólio privado. Imagine a refinaria lá de Manaus. Alguém vai disputar mercado? Não. Só que ela vai estar na mão de uma empresa privada. Então, a consequência é muito dramática. Eu acho que ela representa, por exemplo, nós temos aqui o Cimatec, que é um instituto de tecnologia vinculado, inclusive, à Federação das Indústrias, que tem um supercomputador só dedicado à prospecção em águas profundas de várias formas de manutenção e outras, que ela estuda toda essa área de petróleo. O que vai fazer com isso? É possível que vire obsoleto, porque se isso aqui for comprado por uma empresa, seja de que nacionalidade for, provavelmente o centro de pesquisa dela está no país de origem, porque ninguém desculpe o termo, ninguém é burro de abrir mão de tecnologia, e é o que os atuais gestores, não donos, mas os gestores da Petrobras estão fazendo. Aliás, é a mesma coisa que eles querem fazer com a Caixa. É uma visão de depredar toda a nossa base industrial, nossa base tecnológica. Nós vamos virar o quê? Um país só do agronegócio? Bato palma para o desenvolvimento do agronegócio, mas se for viver de agronegócio, eu posso garantir que meus netos e talvez os filhos de vocês, que são mais novos do que eu, não vão ter um futuro alvissareiro. Senador, Agora, deixa eu só senador, completar o uma questão. mercado... Desculpa, João, Marilu, posso diga, só diga. complementar só? Claro. Como é que está sendo a reação dos governadores a esse fatiamento? O senhor tem conversado com eles? Eles estão contra? Estão fazendo alguma campanha para evitar isso? Do Então, Nordeste, claro, tem governadores toda do uma Nordeste. campanha que a gente está fazendo de Fica Petrobras, ou a Petrobras Fica, principalmente nos estados do Nordeste, e evidentemente os governadores sabem que a perda disso, porque eu vou insistir com o tema. Evidente que a refinaria, em tese, vai continuar a funcionar. Então alguém dirá, ah, não, mas os empregos vão ficar, porque a refinaria continua aí. Mas se o centro da decisão está na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, não tenha dúvida que o interesse primeiro do acionista não é atender o mercado de trabalho brasileiro, é vender para cá e ocupar espaço. Aliás, a direção atual da Petrobras já vem cometendo um crime que, na minha opinião, é digno de processo, porque nós estávamos importando vários derivados de petróleo e, por exemplo, a refinaria Landulfo Alves teve momentos de operar 50%, 60% da sua capacidade. Então, é um negócio inimaginável. Eu tenho uma unidade que pode produzir 100, eu produzo 50 ou 60 e importo 40 ou 50 do exterior. Aí depois vão fazer o discurso. Ah, não, porque a taxa de retorno da refinaria é baixa. É claro, se eu tenho uma estrutura para produzir 100 e só produzo 50 por decisão, não por falta de mercado, por decisão criminosa da direção, é óbvio que eles vão dizer que o meu custo fixo, pessoal e outros custos fixos, estão altos demais para aquela produção.
Sim, cara pálida, mas quem mandou produzir 50 em vez de produzir 100? Foram vocês mesmos para poder fazer esse discurso e dizer que a refinaria não dá resultados e precisa ser privatizada. Quando for privatizada, o cara vai entrar aqui e produzir 100. Aí vão dizer, oh, que beleza, tá vendo como a taxa... É jogo só para quem não raciocina aceitar esse argumento. Exato, né, senador? Engana quem, né? Exatamente. Agora, A quem senador, vamos quiser falar ser aqui. enganado. Quem quiser ser enganado, exatamente. Vamos falar aqui, eu estava começando a falar aqui dos Emirados Árabes Unidos, né? Eles deixaram de aplicar o seu patrimônio no setor imobiliário, títulos públicos, para diversificar suas atividades, principalmente nas áreas de infraestrutura, mineração, óleo e gás e energias renováveis. Um dos principais fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos, chamado Abu Dhabi Mubadala, apresentou aí a melhor oferta para adquirir a refinaria Landulfo Alves, né? O governo brasileiro está indo na contramão dos grandes produtores de petróleo no mundo ao seguir na direção aí da privatização, senador? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu fui conselheiro durante o governo Lula e minha origem é do Polo Petroquímico de Camaçari. E nós sempre defendemos, e o presidente Lula fez isso, fez a Petrobras participar, inclusive, da cadeia na ponta petroquímica, mesmo que não fosse acionista majoritária, para evitar a crítica de que a Petrobras manda em tudo, e é evidente que o corpo da Petrobras, como é apaixonado corretamente pela Petrobras, às vezes pisa pesado demais em concorrentes. Mas a gente colocou a Petrobras para ser sócia por exemplo, da antiga Copene aqui, a Braskem. Para quê? Porque qualquer um sabe que você distribui o seu risco na cadeia. Se você ficar só na ponta do petróleo e de repente acontece como aconteceu há alguns meses, uma derrubada por interesse político, por uma guerra geopolítica, o preço do barril vai lá para baixo, você segura só aí um eventual prejuízo, apesar de que nosso custo de extração é extremamente baixo no Brasil e, portanto, ainda comporta. Mas é evidente que na Arábia Saudita é mais baixo ainda. Agora, quando você distribui na cadeia, ou seja, você participa da extração, participa do refino e participa da terceira geração, que é o aproveitamento, por exemplo, na indústria petroquímica, você empurra e distribui na cadeia custos e benefícios. Você pode estar com preço de petróleo não tão bom e um preço na ponta de uma matéria petroquímica, então você dilui o teu risco. Ao abrir mão de todos os braços de uma petrolífera e ficar, como eles pretendem, só na extração, você vai virar uma empresa secundária, na minha opinião. Não é à toa que dos maiores produtores de petróleo do mundo, é o fundo, como você disse lá, de Abu Dhabi, que tem petróleo de sobra, compra uma refinaria. Aí fico eu perguntando aqui, o que eles querem é exportar o petróleo bruto de lá para refinar aqui, ou querem diminuir essa produção para exportar o produto com valor agregado? Eu não sei, porque a decisão não é minha, a decisão vai ser daqueles que operam o fundo. Então, eles podem ganhar numa ponta e perder na ponta da refinaria. Então, a gente fica na mão dos outros e perde totalmente a autonomia. Eu não tenho dúvida que eles estão na contramão. Vou repetir, a atual gestão do governo e da Petrobras é uma gestão, sei lá, como de botequim, sabe? Aquele cara que vive do livro caixa, só vive do livro caixa. Eu não tenho, vou vendendo tudo. Quando acabar de vender tudo, não tem nada também para fazer frente a qualquer tipo de crise. Então, eu acho que é algo doloso em relação ao patrimônio brasileiro, a inteligência nacional que a gente acumulou, porque o que tem de engenheiro, de geólogo preparado na Petrobras não está no gibi. Então, na hora que for acabando com tudo, a gente vai ficar com o quê? Eu acho que é uma proposta de diminuir o tamanho da Petrobras para... Repare, agora há pouco eu entrei até com uma ação no TCU, eles resolveram manter a cota de importação subsidiada de etanol dos Estados Unidos. Aí você pergunta, sim, tudo bem, por que, Carapalha? Tá faltando etanol no Brasil? Não. Tá sobrando emprego no Brasil? Não. Tá sobrando desemprego e tá sobrando etanol.
e aí os americanos trancam o nosso aço e a gente, sei lá, subservientemente aceita manter a importação do etanol de graça. Então, é definitivamente uma política econômica e uma política externa que rebaixou o Brasil. O Brasil era dos 10 mais, ninguém fazia nada sem nos consultar. Hoje alguém tem medo de nos consultar pelas aberrações que têm sido ditas por membros do governo. Quer dizer, afeta a soberania Senador, nacional, né? Não tenho dúvida. senador, Diga. no governo Lula e Dilma tinha a história da política de conteúdo local, né? Que a Petrobras comprava dos fornecedores produtos e serviços aqui do Brasil. Como é que está essa questão atualmente e qual é a diferença que isso faz para a economia brasileira? Então, foi até boa a tua pergunta, porque eu me lembro da briga, eu presenciei em alguns momentos a briga mesmo do presidente Lula com a direção da Petrobras, até com meu amigo baiano Zé Sérgio Gabrielli, no episódio da construção das plataformas aqui no Brasil. O que corretamente o presidente queria? Remontar, retomar a indústria naval brasileira. Aqui na Bahia, no Rio e no Rio Grande do Sul, já tiveram momentos áureos e depois ela foi toda praticamente desativada. Quando a gente descobre o pré-sal e que a conta era de precisar uma encomenda de 28, 30 plataformas, o que o presidente Lula faz? Como na verdade ele o representante do acionista majoritário, ou seja, da sociedade brasileira. Ele disse: vamos embora trazer tecnologia e construir aqui dentro nossas plataformas. O pessoal da Petrobras, que olhava mais para o centro de custo do que para o interesse nacional, com isso eu não estou dizendo que eles são irresponsáveis, ao contrário, mas tinha uma visão da árvore, não tinha uma visão como o presidente tem da floresta. Então o presidente sabia, olha, nós achamos um ativo fantástico, pré-sal. Eu provavelmente vou gastar em cada plataforma 5% a mais, 7% a mais, porque tem a curva de aprendizagem, tudo aquilo. Mas eu vou trazer tecnologia coreana, chinesa, japonesa, e vou treinar, como aqui no nosso estaleiro, eu fui visitar os meninos baianos sendo treinados no Japão. O que era isso? Vou pagar mais caro? Vou. Quem vai ganhar? O acionista majoritário. Vou internalizar a tecnologia, vou gerar emprego e vou ter uma indústria naval robusta. Aí vem o golpe contra a Dilma, até provavelmente interessado no pré-sal, eu não tenho dúvida disso, e aí acaba com toda essa história. O que isso significa dizer? Significa dizer que a gente perde mais uma janela de oportunidade para introduzir, trazer para o Brasil tecnologia, treinamento, experiência, inteligência numa área fundamental. Aí a gente vai comprar, como disse o presidente Lula, 5% mais barato lá fora, mas vamos ficar eternamente dependentes do lá fora. Então, a política, eu fiz várias reuniões aqui na Federação da Indústria, com a presença do Gabriel, então presidente da Petrobras, e era um verdadeiro caderno de oportunidades de fornecedores para o estaleiro. Porque você imagina quantos milhares de peças que tem dentro de uma plataforma? Se eu fosse construir como estava previsto, 5, 6 plataformas na Bahia, fora fazer manutenção em outros, o que ia acontecer? Eu ia montar uma rede, como já estava pensado por mim e pelo meu governo, pelo governo do Rui Costa, eu ia montar uma rede, uma teia de empresas que iria de parafuso até tecnologia embarcada. Tudo isso foi jogado na lata do lixo. Vai chegar toda bonitinha, prontinha, 5% mais barato da Coreia, e nós vamos ficar chupando o dedo, querendo saber como é que constrói isso. A gente poderia, a essa altura do campeonato, já ter gente formada. Então o prejuízo é imenso.
Exato. Agora, senadora, a gente lembra, né, do PROMIMP, né, o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural. Eu conheço, inclusive, alguns engenheiros que estudavam, ganhavam bolsa do governo federal justamente para se aprimorar em relação a toda essa questão da Petrobras, do pré-sal. Era uma bolsa de estudo que eles ganhavam, inclusive aqui na Universidade de São Paulo, e isso foi jogado fora, e por conta da Lava Jato, enfim, é uma grande perda realmente do conhecimento. Os jovens, os engenheiros que aprenderam, que desenvolveram esses cursos, o que acaba ficando, né? Quer dizer, foi, como o senhor está falando, foi para a lata do lixo, né? Olha, foi até bom você tocar nisso, porque eu me lembro bem, eu era ministro da Defesa e fui em Itaguaí visitar as obras de construção do primeiro submarino brasileiro com propulsão. As pessoas falam errado, submarino nuclear. Ele não ia carregar nenhuma ogiva nuclear. Ele era com propulsão nuclear, por quê? Porque um submarino, a propulsão nuclear, consegue ficar até 30 ou mais de 30 dias submerso. Enquanto que o submarino, a propulsão tradicional, vou chamar, ele de tempo em tempo tem que subir para respirar, para trocar o oxigênio que está lá dentro, enquanto o nuclear não precisa disso. Então, é óbvio que do ponto de vista de tática militar, você ter um equipamento que fica 30 dias debaixo d'água, sem emitir som, ele para você fazer, como era a previsão do submarino, proteção da nossa costa, das nossas águas, que são patrimônio nacional, ele era e é fundamental. Eu me lembro que quando eu saí da visita, elogiando e alegre de ver, porque eu sou também, não completei, mas sou engenheiro de formação, de ver engenheiros brasileiros pegando tecnologia francesa, e é muito bonito ver isso lá, a alegria da juventude, sabe? O brilho no olho e dizer assim, caramba, eu já posso, nós podemos fazer o que parecia impossível. E aí o jornalista me perguntou, o senhor está elogiando uma empresa corrupta? Que provavelmente era um lavajatista empedernido. Eu falei, olha, eu estou elogiando a tecnologia que eu estou vendo esses jovens adentrarem, internalizarem. Se na empresa o dono é corrupto, o executivo é corrupto, puna o CPF dele. É uma burrice nacional e é um crime que a Lava Jato fez de mandar um torpedo e detonar empresas importantes. Se elas estavam fazendo trambicagem, ok, salva o CPF e protege o CNPJ, porque a empresa não é o dono. A empresa são milhares de engenheiros, de técnicos. Então, é de uma coisa que a mim não me parece que foi casual. Aquilo foi missa pensada para destruir. Você pega quais são as grandes empreiteiras que sobraram no Brasil. Aqui o governador Rui Costa está fazendo algumas obras, quando abre uma licitação, vem espanhola, vem italiana, vem chinesa. E as brasileiras foram para o Beleléu. Ou seja, aquela inteligência acumulada na cabeça de engenheiros devem estar dirigindo o táxi, abrindo um restaurante para vender delivery, para vender comida para sobreviver. Nós dispersamos uma inteligência que leva anos e anos para ser montada. Então, é um crime, esse que é o problema. Você recuperar institucionalmente o Brasil na sua democracia, dá trabalho, mas eu acho que dá. Agora, quando você detona a sua base industrial e tecnológica, a recuperação disso vai ser dolorosa, sinceramente. Então, eu cansava de dizer, olhe, por exemplo, você queria uma punição maior para a família, por exemplo, Odebrecht, do que dizer assim, vocês têm 6 meses para transferir o controle acionário da companhia, porque vocês não se mostraram à altura de dirigir uma empresa multinacional, porque ela tinha virado uma multinacional, desse porte. Não tinha castigo maior. Mas não, prenderam uma porção de gente, detonaram a empresa. Bom, os donos continuam com uma conta bastante robusta e, portanto, pode ter ficado menos rico, mas não mais pobre. Então, fizeram isso. Enquanto isso, todo
todo esse acervo tecnológico virou poeira. É um crime. Tá certo, senador. Olha, a gente agradece aqui a sua participação. Foi uma aula aí que a gente teve sobre petróleo, A Petrobras. gente conhece Muitíssimo demais. obrigada. Eu pensei até Como? que você ia perguntar da Força Nacional de Segurança no sul da Bahia, mas não precisa perguntar, porque felizmente o Supremo Já sei. decidiu e eles já Já voltaram para casa, porque não precisavam ter vindo para cá, e graças a Deus a gente voltou à paz no extremo sul da Bahia, convivendo com as tensões normais do MST, com os fazendeiros, porque a vida é assim, nós somos um país com discrepâncias, então não dá para ter a paz de cemitério, é melhor ter a tensão da vida pulsando. Mas obrigado, parabéns a vocês, obrigado à TVT pela oportunidade. legal, Um abraço, senador. senador. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado. Bom, falamos aqui